Quem impulsiona a reputação de uma marca não é só o time de marketing, é cada pessoa que trabalha ali. E para falar sobre isso, eu trago aqui Gabriel Barbosa, analista de comunicação e marketing da Abravende. Gabriel, obrigado pela presença e já vou direto ao ponto, cara. Ser influenciador da empresa é só postar no LinkedIn? Bom, Marcel, primeiramente, obrigado pela participação aqui hoje. E muita gente pode pensar que é só você pegar uma imagem e colocar ali pronta o suficiente, com um texto bem elaborado. Mas quando se fala de ser um influenciador de uma empresa, você fala em um contexto muito maior. Não é só você pegar uma imagem e colocar. Tem toda a experiência que você vive ali dentro, que isso pode gerar uma conexão muito maior com quem está do outro lado. Né? Então é você compartilhar como você se sente, é você dizer com palavras reais mesmo, não um texto que todo mundo da empresa está postando. Até porque a gente pode ver uma pessoa só pegando uma imagem e copiando ali o texto, a linguagem que o outro está usando, e não é bem assim. Né? Fora isso, tem a vivência fora do escritório também. Como você pode replicar os valores e a cultura que a empresa aplica mais fora das paredes, né? Então, tipo, após as 18 horas, o que você faz? Quem é essa pessoa? Então, você vivenciar isso é o seu dia a dia, é muitas vezes o seu comportamento, é a sua forma de falar, é a sua forma de vestir, e tudo isso são coisas que nem sempre são tangíveis ou alcançáveis, né? Então, tem as mídias ali onde a gente vê, mas tem as redes, que são as pessoas que a gente conversa todos os dias. E é nesses momentos que a gente consegue, sim, aplicar tudo aquilo que a gente vive e influenciar, falando como que é essa experiência real. Então, não, gente, só o LinkedIn ali postar nas mídias está, assim, muito longe de realmente ser um influenciador. E isso vale para qualquer mídia social. E o que é interessante, Gabriel, eu entendo que é colocar um pouco da sua essência. E Uhum. por mais que você está falando de uma rede social, como por exemplo, colocando lá o próprio LinkedIn, eu preciso humanizar, né, todo esse contexto, porque senão eu fico só replicando o que a empresa coloca e as pessoas acabam nem prestando atenção e elas começam a perceber esse seu padrão de comportamento. Tipo, Sim, só tô ali repassando o que a empresa pediu para eu repassar, mas exato. acreditar naquilo e colocar humanização naquele processo não acontece. E não gera impacto real, não gera uma conexão real. Porque você compartilhando é que nem quando a gente olha muitas vezes para nanos, micros ou macros influenciadores, né? Dizem que o pilar da influência é você colocar um conteúdo que, por exemplo, conecte você com o seu público. Um conteúdo mais humanizado. Então esse é É um isso aí. pilar mesmo para realmente, esse influenciador da empresa, ele precisa trazer a vivência que ele tem, aquilo que é bom, que muitas vezes responde sobre o valor dele, que também se encaixa com a empresa, que se casa, né? Quase que um relacionamento ali entre o funcionário e a empresa em si. E compartilhar isso com toda a autenticidade. Show. E você colocou que isso vai além do LinkedIn, né? É o que a pessoa faz não só dentro do horário comercial, mas também fora dele. E eu te pergunto, Gabriel, por que esse papel é estratégico, mesmo fora das mídias sociais? Essa é uma boa pergunta e a resposta ela pode não ser assim. Tem muitas pessoas que podem falar, não é bem assim. Mas a verdade é que quando tem uma pessoa, um funcionário falando da empresa, um colaborador, o que ele falar tem muito mais relevância do que, por exemplo, se vir algum líder, se vir, por exemplo, um CEO falando. Por quê? Porque o público enxerga que a liderança, os cargos de chefia para cima, são pessoas que, por exemplo, vão trazer uma visão mais institucional. E tem pesquisas que indicam que, por exemplo, eu aceito mais a opinião, a indicação de uma pessoa amiga, um conhecido, etc., do que de cargos de liderança. Por quê? Porque pode ter mais a mensagem institucional. Então é por isso que no pilar estratégico, você criar um ambiente totalmente seguro para as pessoas e que abraça as pessoas, naturalmente elas vão se tornar influenciadores. E com isso elas vão postar sobre a experiência da empresa como um todo. E isso melhora o branding, isso melhora a reputação, isso pode melhorar a conversão, se por acaso você oferecer algum produto. Por quê? Porque você vai ver que a empresa tem um propósito e que as pessoas que estão ali, elas também carregam e abraçaram esse propósito. Então isso pode melhorar até mesmo aquela jornada de conversão, que muitas vezes ela pode ser muito longa, mas quando você pesquisa e você vê sobre a empresa e você vê, opa, tem um propósito aqui e quem está ali abraça esse propósito e vive ele no dia a dia também. Isso pode gerar uma conexão. Eu lembro até de um episódio que saiu uma vez
que se falou que vendas, por exemplo, é sobre gerar conexão com o cliente. Exatamente. Então, quando isso acontece, quando essa influência natural acontece, isso pode melhorar, sim, e trazer cada vez mais conversão para as empresas. E você falou de conexão, você falou de branding, e é interessante porque você comentou sobre a questão de vendas, e a gente fala que vendas é lidar com pessoas, não simplesmente vender um produto e serviço. E quando a gente fala em branding, eu estou falando em construção de uma marca pessoal. Inclusive na própria Bravend, né, nós temos treinamentos que trabalham em como a gente pode construir, né, essa marca pessoal, indiferente da atuação que você tenha, né, porque não é como você quer ser lembrado, é como você quer ser reconhecido pelas pessoas ao seu redor. E aí você me diz que toda essa estratégia, né, da pessoa vestir a marca e ir muito além do LinkedIn, de mostrar suas experiências, ajuda em todo esse processo. Sim, ele ajuda. E justamente porque isso traz humanização cada vez mais para a empresa, e isso pode trazer mais pessoas para, por exemplo, tem um propósito bom que estão abraçando, e normalmente quando a gente fala de sociedade, de grupos sociais, isso vale para as mídias também, tem pessoas que sempre abraçam a mesma causa. Essas pessoas que abraçam a mesma causa tendem a, por exemplo, aderir à mesma opinião. Então, isso é viável por quê? Porque você consegue criar fãs da sua marca ou da sua empresa. Então, por isso que é muito estratégico você elaborar ações mesmo que criem esses influenciadores, porque naturalmente o resultado vai vir. E, Gabriel, existe um ambiente mais propício para a criação de influenciadores internos? Existe aquele ambiente que, por exemplo, possui os valores claros, onde esse colaborador, onde os valores se integram ali, eles se conversem, onde é um ambiente psicologicamente seguro, onde a empresa ela valoriza o bem-estar, onde você pode ter uma conversa difícil, onde muitas vezes você pode falar o não com mais liberdade, onde tem, por exemplo, pluralidade de pessoas, né? Então a gente fala de diversidade também, e o ambiente diverso, ele traz mais segurança pra gente. Você se sente mais à vontade de poder falar aqui quem você é, até mesmo de se vestir. Então, muitas vezes, quando a empresa ela toma esse cuidado de olhar, eu lido com pessoas, então eu preciso ser mais humanizada. Minha liderança com essas pessoas também precisa ser mais humanizada. Então, esse ambiente naturalmente vai fazer o quê? A pessoa se sentir pertencente da casa. Porque normalmente um ambiente saudável e bom, como por exemplo a nossa própria casa, é um lugar bom para nós podermos passar o restante do dia, a noite, o final de semana, receber amigos. Então, quando a empresa ela se preocupa em construir esses lugares saudáveis, naturalmente isso vai ser disseminado. Seja em mídia, seja em conversa, um amigo pode chegar e, o lugar que eu trabalho faz isso, 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 isso. Então, por exemplo, isso é uma coisa que faz a pessoa abrir o olho e falar, eu preciso trazer isso para o mundo e mostrar o que estão fazendo aqui. E é bacana porque o influenciador, ele vai influenciar naturalmente. Né? Quem vê de fora percebe, puxa, não é algo forçado, é algo natural. Sabe, a pessoa se sente bem em falar daquela marca, daquela posição, seja como for. E olha que interessante, Gabriel, tem a pesquisa aqui da Gallup, mostra que colaboradores que se sentem pertencentes, como você colocou, têm 59% mais chance de promover a empresa espontaneamente. A empresa às vezes gasta milhões em ações de marketing, etc., e pode ter o seu próprio colaborador como promotor da marca, né? Um promotor natural, e os números mostram o quanto isso traz resultado. Só que aí, Gabriel, deixa eu te perguntar também, trazer uma nova provocação. Quais riscos existem quando as empresas tentam forçar a barra? Gabriel, tem que postar isso aqui, tem que fazer não sei o quê. Ou seja, força a barra junto a esse colaborador para que ele se torne embaixador da marca. Bom, a gente já pode começar trazendo uma provocação aqui para todo mundo que está assistindo. Quem gosta de fazer alguma coisa por obrigação? Né? Eu não gosto. O cérebro ele tende cada vez mais a rejeitar esse tipo de ação. E isso pode gerar uma frustração interna, isso pode gerar um conflito conosco mesmo, porque é uma situação que vem para nós e muitas vezes, dependendo da empresa, do cenário que aquele colaborador está, ele não se sente à vontade a ponto de falar não.
Então ele pode começar a apresentar um baixo desempenho, ele pode deixar de vestir a camisa igual ele estava fazendo. Então, diferente de você aproximar esse colaborador, você pode acabar afastando ele. Tem uma pesquisa que, se eu não me engano, é da Nielsen, que ela fala que 70% de ações como essa fazem os funcionários realmente se desmotivarem em relação à empresa. Isso gera até mesmo em relação a... eles perdem a confiança com a empresa, com a equipe e com o time. Por quê? Porque se você força, aquilo não é autêntico. Pode não ser a mensagem clara que realmente está acontecendo. E vai contra o seu valor, né? Eu sou obrigado a fazer algo que eu não quero para defender minha posição ou defender meu emprego. Exatamente. Como é que isso vai ser positivo? E muitas vezes a pessoa passa por um processo de autoconhecimento aonde um dos pilares pode ser: eu não posso mentir para mim mesmo. Eu tenho que cuidar de mim mesmo. E aí, quando você chega no seu ambiente de trabalho, eles pedem: olha, você precisa mentir. Então, como que essa pessoa vai levar isso? De uma forma muito ruim. E isso pode fazer o que? Acarretar no turnover. Você vai perder talentos por conta disso, porque as pessoas vão se sentir pressionadas de alguma forma, né? A mentira pode realmente fazer isso com a sua equipe. E aí tem a diferença entre falar da empresa, onde você é obrigado, e você falar de verdade, né, com sentimento, sobre alguma experiência que você está vivendo. Exato. Como é que você consegue perceber essa diferença, Gabriel? Eu acho que a gente consegue separar por 2 etapas, então. Falar da empresa. Muitas vezes isso soa muito como institucional, né? Então, aconteceu isso. Uma foto toda assim, toda arquitetada, com um cenário todo pronto, tudo esquematizado. Só que muitas vezes você percebe na escrita, não tem aquela humanização. Né? E muitas vezes, quando você acompanha uma pessoa por muito tempo, você vai pegando a forma como a pessoa escreve, a forma como ela fala. Fica muito frio, às vezes. Fica muito frio a escrita. É muito benéfico mais para a empresa. Você percebe isso no linguajar. Então, essa pessoa carrega a mensagem mais institucional. Não está falando da experiência dela como um todo. E muitas vezes sobre os micros momentos também, que isso faz diferença. Eu já vou passar aqui, né, nessa parte. Agora, falar da experiência, muitas vezes coisas do dia a dia, como você se sentiu em relação a isso. Teve uma pauta de diversidade na empresa. Eu, que pertenço ao meio, me senti assim, assim, assado. Ou seja, eu estou compartilhando como que eu me senti. Mas, além disso, tem aqueles micros momentos. O que são micros momentos? O cuidado nos gestos pequenos que muitas vezes poucas pessoas veem. Então, muitas vezes são ações que funcionam paralelamente, muitas vezes é um pão de queijo, muitas vezes é um café. Por falar em pão de queijo, gente, o da Bravende é o melhor que tem. Ia falar, não ia fazer propaganda aqui. Não, eu falei, o da Bravende é o melhor que tem. Quem comeu sabe. Então, isso também é uma forma de você cuidar da pessoa. E quem leva isso em consideração também? De poder falar, poxa, comi um pão de queijo realmente muito bom ali, olha que bom, um café. E também tem todos aqueles cuidados que acontecem no dia a dia, né? Onde muitas vezes é um lugar onde você pode falar como você se sente, onde você pode muitas vezes compartilhar as suas frustrações de vida, um lugar onde você pode ter essa troca de conhecimento com as pessoas. O quão bom é você poder chegar a um ambiente e poder falar sem medo de ser pré-julgado, sabe? Isso é um benefício também, isso é uma coisa que muda. E são coisas assim que faz a gente ser um influenciador da empresa. E pouca gente realmente fala disso, né? Então tem esse viés, onde tem o natural e tem a pessoa que carrega mais a mensagem institucional. Então é perceber ali nas entrelinhas, porque tem sinais. E mesmo lendo, você consegue perceber o sentimento da pessoa, fica muito claro. Gabriel, para fechar, quem está afim de ser influenciador da marca da empresa que hoje representa, qual é a dica final que você dá para esse vídeo aqui? A dica que eu dou, acho que ela vale mais para as pessoas e também para as empresas, viu? Até porque você pode ter um colaborador que esteja pronto, que seja propício a realmente virar um influenciador, a vestir a camisa, mas o lugar, o ambiente não é propício para a pessoa ser assim. Então ela deixa de ser. Aí não rola. Não rola. Então as empresas também precisam proporcionar esse ambiente onde o colaborador se sinta bem-vindo, onde seja a casa, né? Tem uma coisa que a Elisa ela sempre traz, às vezes a gente tá conversando sobre o crush corporativo, né? Ou seja, é você fazer a pessoa se apaixonar pela empresa de forma natural também. Então é proporcionar esse ambiente para que a pessoa seja sem forçar, porque não pode forçar a barra. E proporcionar boas experiências e convivências com o time também. Né? Eu acabei não falando sobre, mas
Um time que se conecta e que se preocupe, que está ali em prontidão para ajudar, faz muita diferença. Então você diz que um ambiente seguro psicologicamente, Sim. né, pessoas engajadas, motivadas e que tenham também o talento da comunicação, são pontos fundamentais para a gente construir essa reputação da empresa e das marcas. Com certeza. Gabriel, obrigado, papo valiosíssimo. Você aí que está nos assistindo, se gostou desse vídeo, compartilha, né, ative o sininho e lembre-se que toda quarta-feira às 20 horas, um novo conteúdo aí para você que nos acompanha. Grande abraço.